Graças a Deus. Amém, amados? Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema da mensagem de hoje, amados. O tema de hoje, essa é uma mensagem fundamental, queridos. O tema da nossa mensagem nessa noite é os eleitos de Deus. Nós vamos fazer várias partes, amados. Vamos começar com a parte 1, vamos começar depois com a 2, com a parte 3. Nós vamos passar esse final de ano aqui, amados, que nós já estamos no mês de outubro. Então nós vamos começar a estudar sobre esse assunto, esse mês de outubro, o mês de novembro. Já estamos já no finalzinho do ano, então nós vamos se aprofundar nesse assunto, amados. Os eleitos de Deus. Esse é o tema da mensagem. Esse tema, ele é fundamental, amados, para o nosso crescimento em graça. Amém, queridos? Vamos se pôr de pé, vamos ler a palavra de Deus para nós darmos início nessa noite. Eu quero agradecer nossos irmãos que já estão aqui conectados pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Que Deus possa te conceder a revelação da graça. Nossos irmãos que estão ali conectados pelo canal da Nova Semear também. Amados, sejam bem-vindos. Que Deus possa conceder esse entendimento. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Vamos ler o texto inicial. Vamos para o Evangelho, amados. Livro de Efésios. E esse é o Evangelho. Livro de Efésios, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Nossos irmãos que estão nos assistindo, nós vamos postar aqui embaixo, queridos. Nossos irmãos que estão aqui no Templo da Nova, pode acompanhar pelos projetores aí. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Graças a Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4, queridos. Vamos ler? Os irmãos já encontraram? Todos encontraram? Diga amém, queridos. Graças a Deus. Vamos lá? Efésios 1, 4. Como também nos elegeu. Olha só, amados. Vamos ler? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Versículo 5. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da minha vontade, amados. É da minha vontade o propósito que Deus nos predestinou? É do meu livre-arbítrio, como é pregado aí pelo sistema? É do meu livre-arbítrio? Não, amados. Olha só, queridos. Conforme o propósito da sua vontade. Não é da minha vontade, não é o meu livre-arbítrio em crer, não é a minha fé, não, é a vontade dele, amados. Conforme a sua vontade. Isso é a doutrina da eleição, amados. Isso é a sã doutrina. E hoje nós vamos falar sobre os eleitos de Deus. Posso ouvir um amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar, de poder levar, Pai, esse evangelho ao entendimento das suas ovelhas, de poder levar, Pai, esse entendimento da graça. Pai amado, que todo levante, Pai, que se levanta contra o entendimento, Pai, toda doutrina aprendida, tudo aquilo que é contrário, nós rechaçamos, Pai, todo aquele entendimento, Pai, que é contra a tua doutrina, que é contra as sã palavras, Pai, que é contra a mensagem da cruz, que seja derrubada, que seja caída nessa noite por terra, Pai amado. Tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, contrário, tudo aquilo que nós aprendemos, Pai, pelo esse sistema religioso, Pai, que é contra a tua palavra, que é contra o teu evangelho, que é contra Jesus Cristo ressuscitado, que venha cair por terra, Pai amado. Espírito Santo, fala com o nosso entendimento, revela a tua palavra, que a tua palavra, Pai, possa cair em terra
em terra boa, que a tua palavra, Pai, possa dar frutos, que teus filhos, Pai, possam crescer nesse conhecimento, que teus filhos possam crescer, Pai, no entendimento da tua palavra, do teu evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre os eleitos de Deus. Então, eis a pergunta: quem são os eleitos? Eu sou eleito? Meu vizinho é eleito? Meu patrão é eleito? Quem são os eleitos? O meu amigo é eleito? Presbítero, quem são os eleitos? Eis a pergunta: quem são? O meu tio é eleito? O meu pai é eleito? A minha mãe é eleita? Quem são os eleitos? Nós vamos aprender isso hoje, amados. Os eleitos de Deus. Os eleitos são aqueles que aceitaram a Jesus? Quem são os eleitos? É aquele povo que aceitou a Jesus? Que você vê daqui na Bíblia, não tem o aceitar Jesus para salvação. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra aceitar. Você não vai encontrar na Bíblia, amados, nem o conceito de aceitar. Não tem na palavra de Deus. Isso aí foi um sistema religioso, queridos, que implantou. Alguém te mostrou? Alguém te mostrou na Bíblia? Alguém leu para você que é aceitar Cristo? Não tem o conceito, não tem a palavra, amados. Isso é soberania. Então quem são os eleitos? É aqueles que aceitaram? Quem são os eleitos de Deus? É aqueles que se batizam nas águas, profanando o sangue da aliança, profanando o espírito da graça, se judaizando com práticas judaicas. É esses que são os eleitos? Quem são os eleitos? Aqueles que tomam Santa Ceia? Aqueles que jejuam, esse povo do jejum, que pratica obras judaicas? Esses que são os eleitos? Quem são os eleitos, amados? Aqueles que foram ungidos. A Bíblia fala que nós fomos ungidos. Todos nós fomos ungidos. Nós possuímos a unção dos santos. E quem nos ungiu foi Deus. Então eis a pergunta: quem são os eleitos? Vamos ver quem são os eleitos. Amados, abra aí a sua Bíblia. Vamos lá para o texto inicial. Efésios capítulo 1, versículo 4. Os eleitos, amados, são todas as ovelhas de Deus. Os eleitos são os filhos de Deus. Os eleitos são aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Esses são os eleitos. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Agora, queridos, vamos abrir um parênteses aqui. Note só que o critério da eleição, olha só, amados, que o critério para você ser um escolhido é dele. Não é meu. Não é do sistema. Não é da religião. O critério para você ser um eleito, para você ser um escolhido, é de quem? Note que o critério é dele, amados. Olha só, ele também nos elegeu. O sistema diz o quê? Não, que é o homem que se salva. É o homem que se elege. É o homem que escolhe, queridos. Você vê que o sistema que é pregado aí, eles pregam isso. O homem que se escolhe. Ele que decide se eleger. É ele que decide aceitar Deus. Mas a Bíblia não diz isso. O Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia é esse aqui. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação. Não é quando você veio aqui confessar, não, é antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Ó, aquela pessoa ali, ó, ela é irrepreensível. É uma pessoa cuidadosa, zelosa. É uma pessoa irrepreensível. Ninguém repreende aquela pessoa. Hoje os eleitos de Deus são irrepreensíveis. Ninguém pode te repreender. Você é irrepreensível. Você é santo. Você já foi purificado.
Não foi isso que nós aprendemos na semana passada? Então os eleitos, amados, são aqueles que foram elegidos, aquele que Deus escolheu antes do cosmos, antes da fundação do mundo. Quem recebe, diga amém. Porque os eleitos, amados, só os eleitos têm a capacidade de ouvir e de crer na palavra. Só os eleitos, amados, eles têm a capacidade de permanecer crendo. Só apenas as ovelhas, amados, ela ouvem, ela crê, ela permanece. O servo não permanece. O servo, ele não mora na casa. Ele fica por um tempo, depois ele vai embora. Porque é servo, não é filho. Só o filho fica. Só o filho permanece crendo. Só o filho tem ouvidos. Só o ouvido ouve a voz do pastor. Só apenas as ovelhas. A pessoa chegou em mim semana passada, escreveu lá no grupo: você fica aí falando que todo mundo já é salvo, você fica falando para eles, mostrando para eles na palavra que eles já foram reconciliados, que eles já foram santificados, que eles já foram justificados, que eles já foram salvos, agora eles vão sair da igreja. Os filhos permanecem, queridos. Se vão sair, porque vão sair. Os filhos não, os filhos permanecem crendo. Os filhos creem, amado. O servo não vai crer. O servo não fica, amados. Quem lembra aí do filho pródigo? Quem lembra? A parábola do filho pródigo, muito pregada aí no sistema. Quem lembra? O filho pede a herança para o pai e vai, né? Não é isso? Vai e sai no mundo aí gastando a herança do pai. E quando o filho volta, o filho quer voltar como servo. O pai não, ele é filho. Bota sandália, bota roupa, é filho. O filho permanece, amados. O filho não é servo. Servo é servo. Filho é filho. A herança são dos filhos. Então, abençoados, olha só o que a Bíblia diz aqui. João, capítulo 8, verso 35. Vamos ler? Ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho, amados, o eleito, a ovelha, fica para sempre. Então, abençoados, salvos pela graça, justificados, reconciliados, nós só vamos entender. Você que está nos assistindo aqui pelo Face, você aqui do YouTube, você só vai entender, você só vai compreender, amados, os planos de Deus, o propósito de Deus estabelecido para o seu povo, que foi desde a fundação do mundo. Você só vai entender isso aí se você se posicionar corretamente. Se você não se posicionar, você não vai entender os planos de Deus estabelecidos. Se você não se posicionar, você não vai entender, amados. Tem que se posicionar, querido, na palavra. Tem que estar em linha com a graça. Tem que ter, amados. Tem que estar em um contexto bíblico, contexto histórico. Nós aprendemos na semana passada, tem que estar em contexto, amados. Tem que ter coerência com toda a palavra. Tem que ter coerência com a graça, amados. Toda a Bíblia leva para a graça. Então, para você, amados, entender os planos, os propósitos de Deus, tem que se posicionar. Você nunca irá entender a doutrina da eleição. Você não vai entender a doutrina da eleição se você não se posicionar como um filho. Se você não se posicionar como um herdeiro. Um filho herdeiro. Você não entende.
Se você se não desvaziar da sua altivez, se você não se desvaziar da sua justiça própria, da sua jactância, da sua soberba religiosa, você não vai entender. Tem que se esvaziar, amados. Tem que se esvaziar da justiça, da altivez, jactância, soberba religiosa. Você tem que se esvaziar disso. E tem que ser humilde para compreender, para reconhecer que você aprendeu errado. Te mostrou? Falou, mostrou na Bíblia? Agora você tem que compreender que você aprendeu errado. Então, a nossa preferência aqui é a palavra, amados. Nossa preferência aqui é Bíblia, é palavra, queridos. Se está escrito, nós o que, amados? Nós cremos. Repita comigo, se está escrito, nós cremos. Então, se está escrito, nós cremos. Perdão, amados, a religião, ela nunca irá apresentar um Deus que é soberano. Um Deus que ressuscitou. Um Deus que está vivo. Um Deus que nos elegeu. A religião não vai apresentar esse Deus. Um Deus que nos predestinou. Um Deus que nos atraiu nele. A religião não vai apresentar esse Deus. Um Deus que nos glorificou, nos predestinou, nos deu a eleição. Nunca, amados, que a religião vai apresentar esse Deus. Por isso que o cristianismo não é a religião. Por isso que o cristianismo, ele nunca será uma religião. Porque religião, amados, é mérito humano. Religião é performance humana. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é convivência. É o relacionamento que você tem com Cristo. É o cuidado, amado. É aquele zelo que você tem de falar com Ele, de ouvir Ele. Isso é o cristianismo. Religião não, é performance. Religião é mérito humano. Eu oro mais do que você, eu prego mais do que você, eu jejuo mais do que você. Isso é religião. É cheio de altivez. Isso é religião. Eu leio a Bíblia mais do que você. Você vê quando você vai pregar o Evangelho, eles falam assim: ah, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas a graça é dada por revelação. E aí, amados? Isso é religião. A religião, eles ficam se gloriando neles. Paulo fala que eles ficam fazendo culto para si mesmo. Se gloriando nas suas obras. Passa anos e anos se gloriando em suas obras. No que você fez, no que você vai fazer. Isso é religião. E Paulo chama isso aí de quê? Trapo de imundície. Eu não vou falar o que é um trapo de imundície aqui, amados, porque eu não quero ser conveniente. Mas você, quando chegar em casa, digita lá na internet o que é um trapo de imundície. Olha só o que Paulo compara a justiça própria. O sistema religioso é a justiça própria. Olha só o que Paulo compara a justiça própria com o trapo de imundície. Digita lá depois em casa. Pesquise o que é isso. Você vai entender a comparação que Paulo fez. Então, amados, se é para se gloriar, vamos se gloriar no Senhor. Se é para nós se gloriar, vamos se gloriar no que Cristo fez. Nos elegendo, nos predestinando, nos justificando, nos reconciliando, nos salvando. Vamos se gloriar no que Ele fez, não no que você faz. Olha só, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo, olha só, amados, versículo 10. Aquele que, porém, se glorie no Senhor. Olha só o versículo 2. Porque não é aprovado. Eles falam o quê? Eu sou um obreiro aprovado. Eu sou um obreiro aprovado do Senhor. Não é isso que eles falam aí?
eu oro mais do que todo mundo, eu prego, eu canto mais, eu toco mais, eu leio a Bíblia mais, eu jejuo mais do que todo mundo aqui na igreja. Eu sou um obreiro aprovado. Não é isso que o sistema ensina? Olha só, amados. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Não é isso que Paulo fala? Culto para si mesmo, querido. Olha só. Mas sim aquele que o Senhor louva. Então, amados, religião, ela não vai apresentar o Deus que é soberano, o Deus que te elegeu. Que hoje nós vamos falar sobre a nossa eleição. Então o ser humano, a criação, amados, a criação jamais, querido, terá a capacidade de escolher, de crer em Deus. A criação, amados, ela não tem a capacidade de crer, de escolher, amados, de aceitar, né? Bota uma aspa aí, de aceitar Deus. Não tem, amados. A criação, ela não consegue buscar Deus. Por isso que houve a necessidade de Deus dar um predestino para a sua criação. Nós sabemos que no mundo há duas sementes. Se Deus não desse um predestino, olha só, amados, o que ia acontecer? Deus é soberano, queridos. Ele sabe, Ele conhece a sua criação. Por isso que Ele deu um predestino para a sua criação. Porque ela não tem capacidade de crer em Deus. Até a fé, amados, não vem do homem. Até o crer não vem do homem. Nós vamos ler isso aqui hoje na palavra, amados. Tudo vem de Deus, amados. Por isso a necessidade de Deus nos dar um destino, nos predestinar, nos eleger, amados, antes da fundação. O homem não tem essa capacidade. Olha só, Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, versículo 11. Olha só o que a palavra nos apresenta. E isso aqui é o evangelho, queridos. Olha só. Não há ninguém que entenda. Você quer entender Deus? Não há ninguém, amados. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Para de ser soberbo. Você não tem a capacidade de entender. Você não tem a capacidade de buscar a Deus, amados. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos predestinou, amados. Não é a criação que se salva. É o Criador que te salvou. Foi Ele que te salvou. Não é a criação. É o Criador, amados. É o que Ele fez. Não é o que você faz. Porque aí nós aprendemos aí, amados, pelo sistema aí, que eu que escolho. Que Jesus está à porta, né? Se você não abrir a porta, né? Se você não abrir, Ele não vai entrar. Você tem que abrir, irmão. É porque não deixa Jesus do lado de fora. Não é isso que nós aprendemos aí pro sistema? Presbítero, por que você fala tanto de sistema? Porque nós éramos do sistema. Nós éramos religiosos. Hoje não, nós somos da fé, amados. Nós somos da graça. Nós cremos no que Jesus fez. Não no que o homem faz. Nós cremos no que o Cristo fez. Então, amados, o sistema diz o quê? Tem que aceitar. A graça diz o quê? Jesus já nos aceitou. Posso ouvir um amém? Então, amado, esse não é o Deus da Bíblia. Eu vou te mostrar o Deus da Bíblia aqui, queridos. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 16, amados. Esse aí é o Deus da Bíblia, querido. Olha só. Vocês não me escolheram,
Você vê aí, né, que eles falam, né, que você tem que escolher a Deus. Olha aí, amados, ó. Vocês não me escolheram, mas eu que escolhi a vós. E aí, amados? E agora? E agora, depois dessa revelação? E agora, querido? Vamos pular, né? Se depara com a fortaleza, com o versículo, vamos pular o versículo agora? E aí? Não é Deus que te escolheu, não é você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Aí, para darmos frutos, amados. Olha aí, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. E agora, amados? E agora? Esse sistema que contradiz aí. A verdade está aí, amados. Mas isso aqui é para quem? É para todo mundo? Essa verdade aqui é para quem? É para o meu vizinho? É para minha tia? É para o meu pai? O que foi que nós falamos aqui no começo? Essa verdade é para quem? É para os eleitos. Os eleitos vão crer. Quem não é eleito não vai crer. Vai ouvir, vai escutar. Ah, tá, que é bonito, né, presbítero? É, né, é isso mesmo, né? Escolheu, né? Mas não vai crer. Então o Deus da Bíblia, amado, Ele é soberano. O Deus da Bíblia, Ele que te concede crer. O Senhor, Ele opera tanto o querer como o efetuar. Esse é o Deus da palavra, amados. Esse é o Deus da Bíblia. Não é você que decide. Foi Ele que te predestinou. Foi Ele que te deu um destino. Foi Ele que te escolheu, amados, desde a fundação. Isso é soberania. Nós aprendemos aí pelo sistema aí profano, maldito aí, que é você que se escolhe. Esse Deus não é da Bíblia. Não foi vocês que me escolheram. Olha aí, amados. Foi eu que escolhi a vós. Então, isso é soberania, amados. Você não pode ir a Deus. Olha só, João, capítulo 6, versículo 44, amados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E aí, amados? E agora? Vamos crer na palavra ou não vamos? Então, amados, até o fato de você crer, até o fato de você ouvir a palavra, até o fato de você decidir acreditar, amados, é Deus que te concedeu. Não é você, amados, é Deus que te concedeu. Não são todas as pessoas que vão crer. Deus não concedeu todos. Deus concedeu só para o seu povo, amados. Olha só, João, capítulo 10, versículo 26, queridos. Jesus, ele estava pregando, amados. Olha que interessante isso aqui. Jesus estava pregando e lá estavam os judeus. Não é isso que eles falam? O que os judeus é o povo escolhido? Você vê que esse povo que para na cruz, fica antes da cruz, os judeus são os escolhidos. É só o povo judeu que é o escolhido. Olha só, Jesus pregando para os judeus, para os fariseus, para os escribas, para os herodianos. Jesus pregando e eles não creram na palavra de Jesus. Eles não creram, amados, na mensagem. Eles não acreditaram na mensagem. Aí que foi que Jesus falou? Vós, João 10, 25. Perdão, João 10, 26. Olha só o que Jesus diz. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Mas e aí? Não é o povo judeu? Por que, amados?
Por que aconteceu isso? Não são um povo escolhido? Não foi isso que a irmã falou aqui hoje aqui no culto? Que eles são os escolhidos? Por que, amados? Que Jesus falou assim: não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não creram. Então, queridos, quem é de Deus vai crer. Quem não é de Deus não vai crer. Quem é de Deus vai ouvir. Quem não é de Deus não vai ouvir. Eles escutam, amado, eles escutam. Entra aqui, sai aqui, escuta. Ah, que legal, é bonitinho, tá? Mas crer não. Ouvir não. Só as ovelhas ouvem a voz do pastor. Não é isso que... Vamos lá, João 8, versículo 47. Aquele que é de Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem. Por quê, amados? Por quê, queridos? Por quê? Porque não é de Deus. E aí, amados? Todo mundo escuta, queridos, mas ouvir não. João 10, 27. As minhas ovelhas escutam e me seguem. Ouvir não, todo mundo ouve. Você vê que até o próprio Jesus Cristo, amado, até o próprio Jesus, segundo a carne, até o próprio Jesus, amados, que João diz que Jesus, ele é o verbo, se tornou carne e habitou entre nós, cheio da graça, amados, cheio da verdade. Até o próprio Jesus, até a própria graça, amados, a própria graça foi rejeitado. O seu apostolado foi rejeitado. E isso vai ser diferente com a graça? A graça em pessoa, amados, teve o apostolado rejeitado, foi humilhado, foi zombado, foi caluniado. E agora você acha que vai ser diferente com a graça? Você acha que vai ser diferente? Claro que não, amados. Eles vão zombar, eles vão caluniar, eles vão humilhar, amados. Você vê aí, ó, os povos pregando aí. Ah, quer dizer que esse povo da graça aí não precisam jejuar. Ah, quer dizer que esse povo da graça aí nem ora. Eu fiquei sabendo que nem fala que eles nem oram a Bíblia. Ah, fiquei sabendo que esse povo... Amados, você acha que vai ser diferente? A própria graça em pessoa pregava o evangelho. Não cremos nisso aí. Não aceitamos essa mensagem. A própria graça em pessoa, amado, teve o seu apostolado rejeitado, foi humilhado. Você acha que vai ser diferente com nós? Você acha que nós não vamos ser perseguidos pelo pregar o evangelho? É claro que não, amados. Vai haver rejeição, vai haver zombar, vão zombar, vai haver, amados. Então você tem que estar firme na palavra. Tem que estar dentro do quadrado, amados. Não importa o que o mundo está falando, você está conforme a palavra. Você tem que ouvir a voz. Jesus, ele fala contigo todos os dias. Tem como você parar um pouquinho para ouvir o que ele está falando? Ouve, amado, o que Cristo está falando contigo. Deixa o mundo cair do seu lado. Ouve o que Jesus está falando, amados. Nós somos guiados pelo Espírito, amados. Nós não somos guiados por carne. Então não vai ser diferente. Vai ter rejeição. Por isso que Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Você vê que Paulo fala? Mas é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Para o que perece é loucura. Que isso, presbítero? Quer dizer que o pecado agora foi aniquilado? É loucura isso aí que você está pregando, presbítero. Que isso, presbítero? Quer dizer que o diabo foi aniquilado na cruz? Isso aí é loucura, presbítero, que você está pregando. Quer dizer que agora nós fomos santificados? Isso aí é loucura. Mas é o que Paulo fala? Que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Você vê que eles estão perecendo. O sistema religioso está perecendo, está caindo. Por quê? A mensagem da cruz é loucura, amados. E vai cair, amados.
Tu viu essa semana que aconteceu? Caiu em rede social, amado. Caiu em redes sociais. Saiu na TV. Vai cair e cai. Cai bonito. Mas para nós é o poder de Deus, amado. As pessoas falam assim: a igreja, essas igrejas que pregam a palavra não tem o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus é o Evangelho. E aí? Vamos ficar com quem? Com a palavra? Ou com conversinha? O poder de Deus é o Evangelho, amados. Então, amados, a graça, ela exalta 100% o Cristo ressuscitado. A graça, ela não exalta o homem, amado. Quem exalta o homem é a religião. A religião, ela patrocina o homem. Por que tu fala isso, presbítero? Porque nós éramos religiosos. Mais de 30 anos sendo religioso. E agora a revelação chegou. A verdade chegou. Por isso que a Bíblia diz: a lei foi dada, mas a graça, a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade chegou, amados. E a verdade é a graça. Quem exalta o homem é a religião. A graça exalta Cristo 100%. Por isso que Deus, ele é soberano. Amém, amados? Olha só, um dos motivos porque nós pregamos a graça. Vamos lá? Olha só um dos motivos. Lucas capítulo 6. Esse aqui é mais um dos motivos que nós pregamos. Amados, lembrando que nós vamos fazer uma série de mensagens sobre a eleição. Nós só estamos entrando no assunto. Nós vamos ter um ano todinho para falar, esse final do ano, todinho para falar sobre a eleição. Nós só estamos entrando no assunto para os irmãos se posicionar. Olha só por que nós pregamos a graça. Lucas capítulo 8, versículo 47, amados. Ai de vocês, quando todos falaram bem de vocês. Assim os antepassados tratavam os falsos profetas. Ai de você, amado. Ô bonitão, você que está aí, ai de você, quando todos falarem bem de você. É assim que tratavam os falsos profetas. Seu ministério é tapinha nas costas? Pois o nosso não, o nosso ministério é da reconciliação. Aqui não tem tapinha nas costas, aqui é o ministério da reconciliação, reconciliando vida através do Evangelho. Então, amados, cuidado, queridos, para você não ser enganado. Não foi isso que a irmã falou aqui? Cuidado com sofismas. É a falsa verdade. Você acha que está na verdade, quando você passa para a próxima página você vai ver que você está no sofisma. Tem que estar em linha, tem que ter coerência com a graça, amados. Então vamos lá. João 8, versículo 47. Então quem não é de Deus, amados, não vai crer na doutrina, não vai crer na sã doutrina. Quem é vai crer, quem é vai entender, quem é vai compreender. Porque nós sabemos aí, amados, que no mundo há duas sementes. Nós vamos falar sobre as sementes aqui. Há duas sementes, amados. Então há a semente que vai crer e há aquela semente que não vai. Olha só. João 8, 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Você não ouve porque você não pertence. O sistema religioso, amados, eles ficam ensinando aí que para você ser de Deus, você tem que passar por um processo, não é isso? Não é isso? Não é isso que nós ensinávamos há uns 2 anos atrás? Que você tem que passar por um processo religioso. Você tem que crer no livre-arbítrio. Você tem que mudar as suas vestes. Você tem que passar óleo na cabeça. Você tem que ser consagrado. Você tem que ir no monte. Você tem que jejuar. É tanta coisa para você ser de Deus. Mas mesmo assim, cuidado. Porque você pode cair e ir para o inferno. Você pode perder sua salvação. Não é isso que o sistema prega aí?
E aí, amados? O Deus da Bíblia não diz isso não, olha só. Vamos ver aqui. João 10. Esse é o Deus da palavra, amados. Olha só. João 10, capítulo 28. Eu dou a vida eterna. Deu ou não deu, amados? Queridos, eu lhe dou a vida eterna, amados. Então, deu ou não deu? Deu. Jamais perecerão, amados. Jamais, amados, perecerão. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Ninguém, amados. Os eleitos, amados. Amados, não é você que conquista, é Ele que te dá. Eu dou a vida eterna, amados. Ele deu a vida eterna. E jamais vocês vão perecer. O eleito, amado, ele nunca irá perder a sua salvação. Eleito é eleito. O que foi que nós lemos aqui no começo? Que o filho permanece na casa. Não importa onde o filho está. Quando ele vir, é filho. Filho é filho, amado. Eleito é eleito. Ovelha é ovelha, queridos. Jamais, amados. Olha só, amados. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jamais hão de perecer. Não vai perder a salvação. Porque Ele deu a vida eterna. São filhos, amados. Foram reconciliados. Eles foram justificados. Então, amados, ser um eleito não depende de processo religioso. Ser um eleito, amado, não depende do homem, não depende de você crer, não depende apenas de Deus, depende apenas de Deus, amado. Ser eleito apenas de Deus, querido. Ele é soberano. As pessoas falam assim: ah, mas você tem que crer. Claro que vai crer, porque ela é ovelha, a ovelha crê. Ele tem que crer. Se você não crer, que é isso, amados? Não tem, amados. Não tem. Tem que crer. Até o crer é Deus que te concede. Não é um requisito. O requisito é ser filho. O requisito é ser um eleito. Esse é o seu requisito, amado. É você dizer: eu sou um eleito, eu sou um filho, eu sou justificado, eu sou, amados. Graças a Deus. Então, abençoados, até o fato de crer depende de Deus. Porque olha só, queridos, o crer é uma concessão. O crer é Deus que concede, amado. É Deus que concede você crer. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós foi concedido. É uma concessão ou não é? É Deus que concede ou não é Deus que concede? Porque a vós foi concedido crer e também padecer. Vai padecer, amados. Você acha que pregar a graça é fácil? Você acha que é fácil pregar a graça, amados? Você acha que num sistema legalista aí, amados, você acha que é fácil você pregar a fé? Pregar a fé não é fácil não, amados. Olha só, é Deus que concede, amados, o crer e também o padecer por Ele. Padecer por Ele, amados. Olha só que interessante, queridos. Olha que revelação essa aqui, amados. Então, o que foi que Jesus falou? Ai de vós, amados, se todos falarem bem de vocês. Aí, ó. Graças a Deus, amados. Então, amados, o crer é Deus que vai te conceder. A fé é Deus que vai te dar. A fé no novo pacto é dom, amado. Ele repartiu com todas as suas ovelhas. Então, crer em Deus, ele é uma concessão, amado. A fé é um dom. E quem é o autor da fé? Jesus, ele é o consumador e o autor da nossa fé, amados. Ele dá a fé para quem Ele quer. Eu dou para esse, não dou para esse. Não dou para esse, dou para aquele. Dou para aquele, não dou para esse.
Ele é Deus, amados. Ele dá a fé para quem Ele quiser. É dom, amados. E Ele deu para os seus eleitos. Ele deu a fé para o seu povo, queridos. Então, Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele vai dar a fé e Ele vai dar o entendimento do Evangelho, amados. Olha só, Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas acham que no céu há 3 tronos. É Deus, né? Não é isso? Não é isso que fomos ensinados aí pelo sistema aí? Que eles não mostram na Bíblia, não é isso? É Deus, Jesus, não é isso? E o Espírito Santo. Eles acham que é 3 donos, 3 tronos no céu. Não é, mano. No céu só há um trono. Sentado à destra quer dizer o quê? Sentado no lado, num lado, não é sentado à direita do Pai. Não, amados. Jesus, Ele é o próprio Deus, querido. Sentado à destra quer dizer, Ele sentou com posição de Deus. Ele sentou com força, na posição, amados. Só há um trono, querido. Ele se posicionou como o próprio Deus, com autoridade, querido, com força. Só há. Jesus, Ele é o próprio Deus. Então, sentar à destra do Pai não é sentar à direita do Pai. Não, Ele é o próprio Deus, amado. Sentar à destra é sentar com autoridade, com posição de Deus que Ele é. Amém? Então, a fé, amados, não é de todos. A fé não é de todos, queridos. Presbítero, mas se a fé não é de todos, a fé é de quem então? Se Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé, Ele deu a fé para quem então, presbítero? Tito, capítulo 1. Versículo 1. Olha só, amados. Olha a revelação dessa palavra aqui, queridos. Não apenas a fé, mas o entendimento, o Evangelho, que é segundo a piedade. Olha só, Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé de quem, amados? Do mundo, de todo mundo, segundo a fé dos eleitos, amados. Segundo a fé dos eleitos. Olha só. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Por isso que as pessoas falam assim: presbítero, eu não estou entendendo muito não, mas eu creio nisso aí. É nisso aí que eu creio. É isso aí que eu acredito, amado. Então você é um eleito. Porque o conhecimento da verdade, o que é a verdade? A verdade é a graça. A lei não foi dada e a graça e a verdade vieram. O conhecimento da verdade é dado para os eleitos. A fé é dos eleitos, amados. Posso ouvir um amém? O sistema diz aí que a fé está aí, está aí. Está para todo mundo aí. Todo mundo que quiser tem fé. A fé está ali, a fé está cá. Está aí voando, a fé está voando. Todo mundo que quiser tem fé. O sistema prega isso. Mas a fé não é de todos. A fé é dos eleitos, amados. Eles falam que se você quiser ser de Deus, pega a fé e entra, agora você é de Deus. Se você não quiser ser de Deus, você sai, agora você é do diabo. Se você é de Deus, você entra, agora você é de Deus. Se você sai, você é do... Amados, não é isso que a Bíblia diz. Nós fomos elegidos antes da fundação do mundo. O homem nunca terá capacidade, amados, de crer. Nunca.
Por isso que a fé não é de todos. Vamos ver aqui, mano. Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Presbítero, você está falando que não é de todos. Cadê? Mostra na Bíblia. Aí, amado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler, queridos. E para que sejamos livres de homens perversos. Paulo está falando dos falsos profetas, amados. Cuidado aí, amados. Cuidado, queridos. A medida de fé que Deus repartiu com cada uma das suas ovelhas. Para que sejamos livres de falsos profetas. Porque a fé não é de todos. Então, abençoados, salvos pela graça, justificados, eleitos, povo escolhido desde a fundação dos tempos, Deus nos elegeu, Deus nos concedeu o dom da fé, amados. Deus nos concedeu a eleição, Deus nos predestinou, Deus nos glorificou. Agora, amados, glorifique a Deus. Agora você agradece a Deus pelo esse dom, por isso que Deus te deu, amado. Isso é uma boa notícia. Isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia. Deus te elegeu, Deus te consagrou, amado. Deus te justificou. Agora você tem que glorificar a Deus. Você tem que agradecer a Deus todos os dias, amado. Quando você for orar, queridos, agradece a Deus. Ora a Deus, agradece. Deus, obrigado pela justificação. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter me elegido. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me salvado, amados. Agradece a Deus. Isso é boas notícias, amado. Apenas a graça vai revelar isso, amados. Apenas o Evangelho vai mostrar a sua herança, queridos. Graças a Deus. Então, amados, só as ovelhas possuem o dom da fé. Não foi isso que nós lemos? A fé é dos eleitos. As ovelhas têm o dom. As ovelhas vão crer, amados. Só as ovelhas. As ovelhas vão ouvir a voz do pastor. Quem não é, não é. Por isso que Jesus falou assim: eles são pastores de que não são ovelhas. Quem já viu isso na Bíblia? Quem já viu? Você vê que Jesus fala assim: eles são pastores de quem não são ovelhas, amados. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Presbítero, mas ninguém vai aceitar isso, presbítero. Muitas pessoas não vão aceitar. É injustiça, presbítero. Isso aí que você está falando, isso é justiça. Como com Deus, um Deus que é amoroso, vai justificar uns e não vai justificar outros? Como que um Deus que é amoroso vai predestinar um povo e não vai predestinar outros? Vai eleger um e não vai eleger outro? Isso é injustiça, isso que você está falando. Amados, nós temos que entender algo. É muito importante para o nosso crescimento, amados. Deus não veio salvar o mundo. Que isso, presbítero? Deus não veio salvar o mundo, amados. Deus veio salvar seu povo, queridos. Deus não veio salvar o mundo, amados. Dos terrenos, tais os terrenos, amados. Dos celestiais, aí é os celestiais. Ele veio salvar, foi o seu povo, os celestiais, amados. Aquele que ele elegeu. Olha só, amados. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará a luz a um filho, né? E chamará o seu nome de quem, amados? Emanuel, Jesus. E salvará toda a humanidade. É isso que a Bíblia diz? É isso que o Deus da Bíblia está dizendo aí? E salvará toda a eternidade, todo o povo, todo o cosmos. Salvará quem, amados? Salvará o seu povo dos seus pecados. É o povo, amado. É o povo de Deus, querido. É os eleitos. Esse é o povo de Deus.
Presbítero, mas eu não aceito, presbítero. Como que Deus, que é tão bom, vai criar um vaso para honra e vai criar uns vasos para desonra? Então vamos lá para Romanos. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 20 e o 21. Nós já estamos encerrando, amados. Lembrando que nós só estamos entrando no assunto, amados. Nós vamos vir com a parte 2 e a parte 3. Isso é só para nós se posicionar. Vamos lá, Romanos 9, 20 e 21. Vamos ler? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Não é isso? Olha só, amados. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Você vê aí, amado, que o que é pregado aí fora vive questionando a Deus. Você vê que esse povo do sistema aí, eles vivem questionando a Deus, com seus méritos, amados, com seu livre-arbítrio, não é isso? Com seu livre-arbítrio, vive questionando, amados. Mas olha só o que a Bíblia nos apresenta. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Deixa eu dar um exemplo, amados. Suponhamos, dar um exemplo aqui, fazer uma metáfora aqui, bem rapidinho, amados. Eu tenho uma máquina de fazer um copo. Eu vou e crio esse copo. Olha só. Eu tenho uma máquina de cristal. Ela vai cristalizar. Ela vai fazer esse copo. Mas aí o copo acha ruim porque eu fiz o copo assim. Olha só, amado, o que Paulo está falando aqui? O copo vai querer dar palpite porque foi feito desse jeito. Por que você não me fez quadrado? Por que você me fez redondinho, não fez quadradinho? Por que você não fez menorzinho? Por que você não me fez maior? Olha o que Paulo está falando aqui, amado. Pode a criatura dar palpite na criação, amado? No Criador, queridos? Vamos lá, o 21. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso? Olha, para honra e outro para desonra, amados. Lembra duas sementes? Quem lembra duas sementes? Olha só, amados. Você não vai aprender isso aqui em sistema religioso, não, amado. Sistema religioso não está preocupado de ensinar a Bíblia. Ó, duas sementes. Um para honra e outro para desonra. Olha só. Vamos continuar. O 21, não é isso? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro? Você vê que o oleiro tem um poder sobre o barro, para fazer um para honra e outro para desonra. Da mesma massa fazer dois vasos diferentes. Então vamos lá. 22, 9 e 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição? Amados, até o vaso para desonra tem um propósito de Deus. Até o vaso que foi criado para desonra, amados, ele tem propósito. Deus tem um propósito com ele, queridos. Deus suportou, amado, suportou em criar, amados, com paciência esses vasos. Para quê? Para que Deus vai criar? Para derramar sua ira. Não sobre os vasos de honra, mas os vasos de desonra. Olha só, amados. 23. Já estamos encerrando, queridos. 23, Romanos 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer, olha só, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Quais são esses vasos de misericórdia? São os eleitos, os que Ele deu a conhecer, amados, as riquezas, amados. Deus deu a conhecer o entendimento. Lembra que nós falamos do entendimento, da fé
do entendimento que Deus deu a conhecer os eleitos? Olha só aqui, queridos. E Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, nos eleitos de Deus, amados, para que a glória já dantes preparou. Deus deu a conhecer, amados, o entendimento, queridos, ao vaso da misericórdia. Deus não deu ao vaso da desonra. Deus deu ao vaso que Ele criou para a misericórdia. Olha, amados, que boa notícia, amado. Você é um eleito, você tem um entendimento, você crê, você conhece, chamado, você foi predestinado. Você é um vaso de glória, amado. Você é um vaso de misericórdia. Deus não vai se irar com você. Ele suportou os vasos de desonra para se irar com eles, mas os de misericórdia não, os vasos de glória não, amados. Olha que boa notícia, amados. Vamos ler aqui o 24. Os quais somos nós. Posso ouvir um amém? Os quais somos nós, amados. Quem são os vasos de misericórdia? Somos nós. Os que também chamou. Quem recebe, diga amém. Então somos nós, amados, a quem Ele chamou, não só dentre os judeus, olha só, mas também dentre os gentios, amados. Então o seu povo é composto, a igreja, amados, ela é composta de judeu e de gentio, amados. Ele chamou não só os gentios, mas dentre os gentios, mas também dentre os judeus. Esse é o chamado, essa é a boa notícia, amado. Nós fomos elegidos, mano. Nós fomos predestinados, nós fomos reconciliados e hoje você já está salvo, amado. Você é um filho amado, queridos. Por isso que a irmã hoje aqui leu aquele versículo de Romanos 10. Que Paulo orava para que todos os israelitas alcançassem a salvação. Você que vê que Paulo, eu oro para que vocês alcancem a salvação. Que salvação é? Salvação eterna? Não, amado, a salvação foi na cruz. Salvação do entendimento. Por isso, se você confessar, se você crer aqui, aqui dentro, você tem que crer. As ovelhas vão crer. Lembra, amados? Quem lembra, diga amém. As ovelhas vão crer. Por isso que se você confessar e crer para a justiça, você será salvo do entendimento, amados. Porque o povo de Israel não tinha um entendimento. Viviam com suas práticas, com suas obras da lei. Se você confessa com a boca e crê com o seu coração, presbítero, mas é coração. Coração na Bíblia é entendimento. E crê com o seu entendimento, você será salvo. Salvo do sistema religioso. Amém, amados? Eu quero agradecer a oportunidade e quero convidar os nossos irmãos que estão aqui pelo Facebook. Eu vou colocar aqui, amados, a nossa linha de transição, o nosso número de WhatsApp. Você que quer nos inscrever, amados, fique à vontade, pode se inscrever aqui. Eu quero agradecer também aos nossos irmãos ali do canal da Nova Semear. Sejam todos bem-vindos. Que quarta-feira, amados, hoje são sexta-feira, quarta-feira, no máximo quinta-feira, nós estamos postando as mensagens lá. Amém?